Louvado seja o nome do Senhor, a paz a todos, amém. Estamos aqui mais um dia, nessa campanha poderosa, essa campanha que é a campanha que o Senhor colocou no nosso coração, amém, desses 21 dias, e hoje é o 11º dia dessa campanha. E eu quero, amados, agradecer a todas as mensagens, a todos os testemunhos. Ontem nós falamos sobre perdão e mandaram um testemunho lindo aqui, foi a Bianca. A Bianca mandou um testemunho, ela é de seropédica. Ela falou que ela não conseguia perdoar. E que ontem, ouvindo que se nós não perdoarmos, nós perdemos a salvação, ela foi extremamente impactada com isso. E hoje pela manhã, ela procurou a irmã dela, foi na casa da irmã dela, ela pediu perdão à irmã pela palavra que foi ministrada. Amém? A honra e a glória é do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Esse Deus é maravilhoso e sem Ele nós nada podemos fazer, não é verdade? E hoje nós estamos na nossa 11º dia, amém? Faltam só 10 dias, estamos aí nessa caminhada aí, abençoada em nome de Jesus, que o Senhor tem nos conduzido, tem nos abençoado pelo poder do nome dele, amém? E hoje nós vamos falar sobre traumas. Quais são os traumas que você tem passado? Quais são os traumas que você tem vivido? Quais são os traumas que têm gerado na sua vida impedimento de você alcançar uma dimensão maior, alcançar uma bênção maior, alcançar um milagre maior? Nós vamos falar sobre isso hoje. Trauma que uma pessoa viveu, ele era um príncipe, tinha descendência real, e diante de um grande trauma, ele foi para uma cidade longe, e lá ele viveu, passou por aquela diversidade toda. Então nós vamos falar dele hoje, Mefibosete. Você conhece a história de Mefibosete? Nós vamos falar desse homem que passou uma situação tão difícil, mas um dia o Senhor lembrou Davi dele e tirou ele da terra do esquecimento, da terra onde não tinha pastor, aonde não tinha pasto, aonde não tinha nada, numa terra miserável composta por pessoas doentes e esquecidas pela sociedade, uma terra onde não tinha probabilidade nem possibilidade de mudança, mas o Senhor foi lá e retirou ele daquele lugar. Nós hoje vamos falar sobre isso, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. No versículo 4, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então vamos ler? Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado, e seu nome era Mefibosete. Então, amada, a palavra do Senhor nos fala que chegou uma notícia para aquela mulher de que o avô dele, Saul, e o pai dele tinha morrido. E a possibilidade dele morrer era muito grande. Então ela precipitadamente pegou Mefibosete e começou a correr com ele. E nesse correr ela caiu e veio a quebrar os pés dele. E devido na época não ter recurso, não ter como ele passar por um ortopedista, ter gesso e essas coisas todas, ele ficou impossibilitado de andar. Amados, o que Deus remete ao meu coração, que muitas vezes a precipitação pode nos impedir de alcançarmos coisas maiores. A precipitação de alguém precipitado, pode gerar a morte. Como dizem, tem um ditado que diz que o precipitado ele come cru, ou come frio, uma coisa assim.
Então, porque o precipitado, ele pode gerar a impossibilidade de alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Essa menina, desesperada com a probabilidade dele morrer, pegou Mefibosete, correu com ele. E nesse correr, ela levou um tombo que gerou uma infinidade de trauma. O primeiro trauma que eu quero falar, que gerou na vida de Mefibosete, foi o trauma físico. Mefibosete se tornou um aleijado. E por ele ser aleijado, ele não podia ir para a guerra. Ele não podia vestir uma farda de guerra. E lembremos que naquela época, o império era formado por guerreiros, por homens guerreiros, por homens soldados, por homens valentes. Automaticamente ele passou a ter uma estigma de derrota na vida dele. Que estigma era essa? É que ele não era valente, que ele não era guerreiro, porque ele tinha uma deficiência, que o fazia não ser guerreiro, que fazia com que ele fosse desprezado ou descaracterizado da condição de guerreiro. Então, geralmente, amados, naquela época as pessoas os homens, né? Eles eram valentes, eles iam para a guerra. E aqueles que não iam para a guerra, eles não tinham como dotado como valentes. Então ele passou a ter um trauma, que foi o trauma de não ir para a guerra, de não ser um soldado. Ele não tinha como ser adestrado à guerra. E às vezes, amado, você também pode ter uma dificuldade, uma deficiência, você pode ter uma condição que o impede de exercer determinadas coisas, mas o Senhor, Ele olha você não como você com a sua aparência, mas Ele olha além mais que você possa imaginar. Ele olha além mais que você possa pensar. Às vezes os traumas, né? Às vezes as pessoas têm traumas de... eu tenho trauma porque eu sou assim, né? Porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque eu tenho o cabelo preto, porque eu tenho uma deficiência física. E aí você se torna, você gera esses traumas. Eu nasci com uma deficiência congênita. Eu não sei se muitos aqui sabem disso. Eu nasci com uma deficiência congênita de ambos os pés, que é caracterizado até pelo CID. E essa deficiência fez com que eu tivesse umas outras sequelas. E uma vez eu reclamando com a minha mãe, porque quando você chega na fase escolar, as pessoas começam a encarnar em você, começam a brigar com você, a dizer, lá vai ela é assim, ela é assado. E eu passava muita chacota, pode-se dizer assim, na fase escolar. E um dia, eu indo para a escola, eu tinha discutido com a minha mãe, brigado com ela, assim, não era evangélica ainda, eu estava começando a caminhar. Falei, mãe, porque eu nasci assim, porque eu, sabe, e chorava e me lamentava. E eu, no ponto do ônibus, veio um rapaz que nasceu com a mesma deficiência que eu. Deficiência congênita, ambos os pés tortos, e ele vinha no ponto do ônibus, né, para pegar o ônibus também. E eu também estava no ponto do ônibus. E quando eu estava no ponto do ônibus, o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido, olhe para trás. E eu olhei. E quando eu olhei, veio esse rapaz, mas ele não veio andando, porque eu ando, graças a Deus, né? Esse rapaz, ele veio se arrastando. Porque você sabe que o pé torto, ele faz com que os seus pés não sejam normais para frente, e sim para trás, né? A curvatura do pé, chamado pé calvo, faz com que ele seja torto. Então, o peito, ele fica para baixo. Então, não impede a pisadura normal dos pés. E aquele rapaz, ele vinha se arrastando, porque ele não tinha a pisadura normal dos pés. E eu olhando, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, você não é normal? Você não é normal? As lágrimas caíram na hora. Eu comecei a chorar, porque eu posso andar, eu não dependo de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu olhei, aquele rapaz entrou dentro do ônibus, dependendo de alguém puxar ele, colocar, e ele se arrastando. E eu em pé, assim, alta, perto dele, fiquei olhando. Eu falei, meu Deus,
ele nasceu com a mesma deficiência que eu, mas eu tive a graça, a benevolência e a virtude do Senhor dele colocar uma equipe médica e uma mãe maravilhosa que me levou para fazer um tratamento. Eu comecei a ser curada de traumas. Eu tinha muitos traumas, amados. Traumas terríveis. E o Espírito Santo começou a me curar dos meus traumas. E talvez hoje você tenha traumas físicos. Traumas por causa da sua aparência. Traumas talvez até por causa que você tenha uma pequena deficiência. Uma pequena dificuldade de locomoção, de andar, de enxergar, de falar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. As suas dificuldades, as suas deficiências não são deficiências para Deus. As suas dificuldades não são dificuldades para o Senhor. Porque o Senhor quer pegar aquilo que para você é um defeito e transformar numa virtude. Ele quer pegar uma deficiência congênita, uma deficiência causada por uma sequela de um acidente, de alguém que ficou um cadeirante, ou alguém que está numa situação acamada. Deus quer pegar essa sua situação, Ele não vai te destruir por causa disso, mas Ele vai pegar essa situação e essa situação vai servir para a glória do nome dEle. Amém? Você pode estar numa cadeira de roda, mas você fala, você ouve. Amém? Você pode se levantar e reescrever a sua história. Uma cadeira de roda não é o fim para você. Uma cadeira de roda não é o fim para a sua vida. Uma situação de estar acamado não é o fim da tua história. Porque Deus, Ele tem infinitamente mais. Amém? Ele tem vitórias para você. E às vezes a gente se depara com pessoas tão perfeitas e cheio de traumas. Trauma porque o cabelo tá feio. Trauma porque o olho não é da cor do olho que quer. Trauma porque eu uso aparelho, meu dente está assim. Amados, pelo amor de Deus, você é linda, você é lindo do jeito que você é, da maneira que Deus te fez. Eu tinha muitos traumas terríveis, e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me curou. Eu fui curada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, se eu tiver que usar uma saia curta, meu marido detesta que eu use saia curta, todo mundo sabe disso, né? Eu uso tranquilamente, não tem problema. Se você olhar minha perna com defeito, meu pé, minhas marcas de cirurgias, para mim não vai fazer diferença alguma, porque eu tenho um Deus que me curou. E nessa noite, nessa madrugada, Ele quer te curar dos seus traumas. Mefibosete foi para a terra de Lodebar porque ele estava cheio de traumas. Cheio, sabe? Ele esqueceu que ele era príncipe. E tem pessoas que têm esquecido as suas melhores qualidades porque está com seus olhos focados no seu defeito. Está com seus olhos focados na sua deficiência. Está com seus olhos focados na sua dificuldade. Está com seus olhos focados na adversidade, na luta, no problema. Mefibosete, no dia que ele ficou aleijado, foi o dia que o pai dele e o avô dele morreu. Num dia ele ficou aleijado, perdeu o pai, perdeu o avô. Num dia, a destruição chegou na vida de Mefibosete. Um dia só. A ama soube que o seu pai e seu avô tinham morrido e corre com ele ele fica deficiente. E talvez você tenha recebido notícias de que tem te deixado na terra de Lodebar, na terra da tristeza, na terra da amargura. Mas nessa noite Deus quer te arrancar das amarguras. Deus quer te arrancar das tristezas. Deus quer te arrancar das angústias. A palavra do Senhor fala que ele teve ali naquela noite, naquele dia também, um trauma familiar. E talvez você também seja assim,
Porque você tem vivido um trauma familiar. Você tem perdido seu pai, talvez tenha perdido a sua mãe, talvez você tenha perdido seu marido, talvez você tenha perdido alguém, ou um emprego, né? Ou uma situação que tem gerado traumas em você. Talvez seu pai era um alcoólatra, talvez seu pai era um prostituto, talvez a sua família vem de uma família de um histórico terrível e que tem gerado trauma em você. O histórico da sua família não é o teu histórico. Preste atenção. O histórico do seu pai não é o teu histórico. Não é porque o seu pai morreu com câncer que você vai morrer com câncer. Não é porque a sua mãe não teve um casamento feliz que você não vai ter um casamento feliz. Não é porque os seus pais viviam uma situação adversa que você vai viver uma situação adversa. A sua história é diferente. E muitas vezes nós pegamos os traumas de outras pessoas e nós pegamos esses traumas e começamos a escrever a nossa história com o trauma de outras pessoas. Nós pegamos o trauma da nossa mãe e trazemos o trauma da nossa mãe para a nossa vida e passamos a escrever a nossa história com o trauma da nossa mãe, com o trauma do nosso pai. A tua história não é a história da sua mãe. A história da sua mãe não é a sua história. Amém? A sua história é diferente. A sua história é diferente. E nessa noite, Deus tem vitória para você. Não é porque isso aconteceu com a sua mãe que vai acontecer com você. Talvez você tenha vivido traumas terríveis familiares. Mas nessa noite, Deus vai te curar dos traumas familiares. Amém? Deus vai te curar desses traumas. Mefibosete tinha um trauma familiar que o Senhor precisou curar. Mefibosete tinha um trauma emocional, porque quando ele ficou aleijado, estou falando que eu já passei isso. Eu não estou contando a experiência de ninguém, estou contando a minha experiência. Eu já passei por trauma emocional, amado. Eu sei o que é que você se sentir inferior. Eu sei o que é que você se sentir insignificante. Eu sei o que é que você se sentir feia. Eu sei o que é se sentir excluída. Eu sei o que é isso. Eu não estou contando a história de ninguém. Eu estou contando a minha história também. Eu sei o que é ser excluída. Eu sei o que é alguém debochar de você. Eu sei o que é alguém falar que você é isso, aquilo, outro. Eu sei, já passei por isso tudo. E eu sou uma pessoa que posso te dizer que eu venci os traumas. E você também vai vencer. Eu venci todos eles. Todos eles. Eu venci todos os traumas. Todos. O Senhor tem me ajudado a cada dia. E às vezes, amados, nós achamos que a gente nunca vai vencer. A gente acha que a gente nunca vai conseguir. A gente acha que nunca vai alcançar aquilo ali. Mas o Senhor nos cura. Mefibosete, ele tinha o trauma físico, o trauma familiar, o trauma emocional. E talvez hoje você também tenha vivido traumas. Traumas que nem você tem coragem de falar. Tais são eles. Mas nessa noite, Deus vai te curar de todos esses traumas. Deus vai curar de todas as sequelas, de todos os traumas que você possa imaginar. Deus vai te curar. Porque Ele é Deus. Ele me curou. Ele me cura todos os dias. Todos os dias Ele me cura. De infinidade de traumas. Que um dia eu vou estar fazendo a reunião de mulheres, eu vou estar contando alguns traumas que eu tenho, que eu tinha, que o Senhor me curou. Então, Deus é o Deus que cura. E ele foi curado, ele tinha um trauma chamado trauma emocional, que gerava nele o olhar de insignificância. Ele achava um insignificante, a ponto de quando o rei chamá-lo,
está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 6 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, nos diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele se achava um cão morto. O que é um cão morto? É um insignificante. Um cão morto não serve para nada. Um cão morto é um cão que não serve para dar sinal, é um cão que não serve para correr atrás de bandido, é um cão que não serve para espantar bichos que queriam comer as ovelhas. Um cão morto não tem serventia nenhuma. E aí nós vemos o trauma inserido dentro da vida de Mefibosete. Ele fala: eu sou um cão morto, eu sou um insignificante. Quem és tu, Davi, para se lembrares de mim? Quem és tu? Ele se considerava um insignificante, uma pessoa que não tinha nada. Lembremos que ele tinha origem de príncipe. Ele era dono daquilo tudo. Ele era herdeiro daquilo tudo. Ele tinha no seu sangue corria o sangue nas veias na veia dele, corria o sangue de príncipe. Ele era príncipe. Ele possuía tudo, era tudo dele. Mas ele se considerava tão insignificante, tão inferior, tão sem condição, que ele diz o quê? Senhor, eu sou um cão morto. Eu sou uma pessoa insignificante. Eu não tenho direito a nada. E talvez assim você também tenha agido nos dias de hoje. Você tem se considerado insignificante. Você tem considerado que você não serve para nada, que você não consegue nada, que você não vai vencer nada. Mas olha, no teu sangue tem o DNA de vencedor. No teu sangue tem o DNA de vencedor. Você consegue entender isso? Que no teu sangue tem o DNA de vencedor. Você é vencedor, você é vencedora. Você sabe o que significa vencedor? É aquele que vence dores. Vencedor significa aquele que vence dores. E você é vencedor. Você é vencedora. Você tem vencido dores que têm se apresentado na sua vida. Que dores são essas? São tantas dores, são tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantos os problemas, são tantas adversidades, mas o Senhor, Ele tem te curado de todas essas sequelas e essas questões que você tem passado, porque Ele é Deus da sua vida. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor também tirou dele a insignificância social. Ele foi para Lodebar. Lodebar, terra de esquecimento. Lugar de esquecimento. Ele foi para Lodebar. Lugar de esquecimento. Socialmente, ele estava num lugar onde as pessoas daquele local eram pessoas insignificantes. Lembremos que ele era rei. E que ele estava vivendo uma situação adversa naquele lugar aonde o Senhor tinha vitória para ele. Amém? Oi, amor. Catinha? Espera aí que o Carlos vai atender. Chegou alguém aqui. Só um instante. Amém? Só um momento. Aleluia. Amém. E ali,
E ali ele estava no lugar de esquecimento, no lugar de tristeza, no lugar de angústia, no lugar de adversidade, no lugar aonde aparentemente não tinha vitória, mas a vitória chegou. Amém? Amém? Nesse cenário, ele viveu durante 20 anos. 20 anos ele viveu nesse cenário. Mas houve um dia, uma hora, em que Deus entrou e trouxe à existência um milagre na vida de Mefibosete. E Deus também vai entrar na sua vida e vai trazer à existência um milagre. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus tem resposta. Eu não sei o que você necessita, mas eu sei que Deus tem resposta. E nessa noite, é noite de resposta, de intervenção e de agir de Deus na sua vida. Seja curada, em nome de Jesus, de todos os traumas da sua vida. Amém? Fica aí, eu já volto para nós orarmos. Deixa eu atender ali, já estou voltando.